Tenho aqui a função de moderador. Eu que sou um moderado, mas penso que não precisaremos muito de moderação, porque nós, neste debate e nesta procura em que estamos acerca da leitura, precisamos é de um pouco de imoderação no nosso pensamento e na nossa reflexão. Eu tenho aqui comigo, e é um grande prazer para mim estar aqui, nesta dupla qualidade, das funções que exerce naturalmente, e porque o Ministério da Cultura está empenhado muito ativamente neste Plano Nacional de Leitura e damos, portanto, o nosso contributo através da rede de bibliotecas públicas, mas eu não vou agora aqui amassá-los a enumerar aquilo que o Ministério da Cultura faz no Plano Nacional de Leitura. Vim aqui também na qualidade, enfim, de autor e de escrever umas coisas, e nessa qualidade é que gostaria também mais de estar aqui. Tenho aqui comigo o professor Alexandre Quintanilha, um homem de ciência, um grande investigador, um homem do mundo da ciência, mas que é bem familiar e bem próximo do mundo das letras. O Carlos Vaz Marques, que é um jornalista literário, um homem extremamente agudo, irónico e interveniente, e, portanto, um homem, digamos, eu diria, da comunicação. O professor Heitor Alvelos é, eu diria, se me permite, e sem querer de modo nenhum reduzir o seu perfil, é um homem do mundo do design, portanto, do mundo da imagem, do mundo é evidentemente um estudioso, um teórico, um analista, um professor, que tem tido também uma intervenção pública, mas é na área do design. Ora bem, nós temos aqui, portanto, três linguagens. A linguagem científica, a linguagem jornalística ou de comunicação e a linguagem, se assim posso dizer, das imagens. Em tudo isto, cabe-me a mim o lugar da linguagem literária. E, para já, eu colocaria o seguinte desafio, ou a seguinte questão, a partir de uma leitura que fiz do António Damasio, deste livro que ele publicou recentemente, e em que ele diz que, aliás, é numa entrevista que ele diz isso, que o mais ensinou na sua área, naquilo que ele estuda, a relação entre o sentimento, a emoção e a sensação e a consciência, não é? A construção da consciência através do sentimento. E ele diz, o meu grande mestre científico é Shakespeare. E vai, portanto, defender, e eu penso que nós hoje temos que defender a linguagem literária, porque a linguagem literária é uma linguagem, por um lado, que nos abre o horizonte para o imaginário, para imaginar e para conceber outros lugares, e, por outro lado, é uma linguagem, digamos, uma linguagem trabalhada, é uma linguagem que vai para além da mera comunicação. Eu digo isto para que tu compreendas exatamente aquilo que eu digo. Na linguagem literária há um peso de conotação, há uma carga de sentimentos, de história e de alusões que, portanto, a torna uma linguagem específica, sem estar a querer entrar em teorização literária nenhuma. Eu perguntaria agora, partiríamos, portanto, se quisessem, se não quiserem, podem evidentemente recusar a minha formulação e dizer que preferem partir de outra base, mas a base que eu propunha era o professor Quintanilha, a partir em que é que a linguagem científica se aproxima da linguagem literária, em que é que a criação científica se aproxima da criação artística, em que é que a linguagem e a literatura e o livro e a leitura, em que é que a leitura, porque nós lemos um livro científico de um outro modo, lemos um livro científico para apreender, para absorver o conhecimento que nele vem. Lemos uma comunicação, o jornalismo, no caso do Carlos Vaz Marques, não o reduzo ao jornalismo, mas penso na linguagem jornalística, a linguagem jornalística da qual podem evidentemente sair grandes escritores saíram de bons jornalistas, estão a lembrar do Hemingway, enfim, e de outros casos, mas efetivamente a linguagem jornalística destina-se a comunicar uma mensagem definida a um público, enfim, podendo exercer efeitos de influência, de distorção, todo. Mas a linguagem jornalística basicamente é que apresenta-se como eu sou a linguagem que vem informar-vos da notícia, que vos vem dar a novidade.
A imagem, por outro lado, o professor Alvelos poderia, se aceitasse esta proposta, ou se quiser formular de outra maneira, poderá evidentemente formular, mas a relação da imagem com a literatura, com a escrita. Nós temos, por exemplo, um escritor, o Sebald, que utiliza as imagens no texto, no seu texto. O romance é lido, ao mesmo tempo é acompanhado com as imagens. É um caso em que a literatura não é o primeiro, quer dizer, certamente existem na história da literatura em que acaba por se encontrar tudo em todas as épocas, mas encontramos aqui esta relação imagem, texto, imagem, narrativa e, portanto, acho que poderíamos, talvez a partir daqui, começar uma conversa. E então eu passaria aqui, da esquerda para a direita, sem nenhuma conotação política, para a minha direita, o meu caro professor Alexandre Quintanilha, por favor. Bem, eu gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui e também agradecer a pergunta, porque acho que me dá a oportunidade de tentar transmitir uma ideia que cada vez é mais robusta para mim, que é assim: a procura do conhecimento é qualquer coisa que nos acompanha durante toda a vida. E conhecer o mundo, conhecermos a nós próprios, conhecermos as pessoas que a gente ama, conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, ter ideias sobre a forma como nós funcionamos, como o mundo funciona. A minha Bíblia não é o Shakespeare. Aliás, tem muita pena, porque eu não conheço bem o Shakespeare. Estou à espera de um dia poder ter um grande professor de Shakespeare para conhecer. A minha Bíblia é À la recherche du temps perdu, À procura do tempo perdido, do Proust, que é um livro curioso porque a primeira parte chama-se Do lado de chez Swann, e é uma chatice, não é? É o Sr. Swann e a Odette que nunca mais vão para a cama, e eu, aos 18 anos, quando comecei a ler, achei que era uma chatice total, só queria dar-me partes de talos aos dois e despachem-se. O resto do livro levou-me 2 anos a ler, porque eu não queria acabar. Porque eu achei tudo o resto de tal maneira maravilhoso que eu não queria acabar. Eu lia devagar para não acabar. Há aspectos maravilhosos. Mas isso é uma à parte. A procura de conhecimento e permitiu-me eu conhecer muito sobre mim próprio, sobre o mundo em que eu vivia, sobre toda a gente. Mas a procura de conhecimento, no meu entender, em todos os domínios do saber, é feito exatamente da mesma maneira. Não há diferenças entre o mundo da literatura, o mundo da história, o mundo da medicina, da engenharia, e são 3 passos muito simples. O primeiro passo é ser curioso, é fazer perguntas. E algumas, de onde é que vêm essas perguntas? Não sei, vêm de estados emocionais diferentes, vem de a gente estar num sítio novo, conhecer uma pessoa nova, ler um livro novo. Portanto, há perguntas que se fazem. Perguntas em todos os domínios, quer seja no jornalismo, quer seja na literatura, por aí fora. O segundo passo é imaginar respostas. E aí a gente usa termos diferentes. As ciências naturais chamam essas respostas hipóteses. As ciências sociais chamam essas respostas narrativas. Aliás, o termo narrativa já foi usado várias vezes na discussão anterior. Portanto, para as ciências sociais, a resposta às perguntas que a gente faz são narrativas do processo. E nas ciências humanas, oscilam entre narrativas, histórias, mitos. São a forma como a gente tenta responder a questões fundamentais que nos põem. E depois o terceiro passo é testar essas narrativas, ou testar estas hipóteses, ou testar esses mitos, a ver se tem alguma coisa a ver connosco, se nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor,
se nos ajudam a construir um país e um planeta mais justo e mais equilibrado. Mas estas 3 fases são exatamente iguais em todos os domínios do conhecimento. Quer seja na construção de uma estátua, quer seja numa pintura, quer seja num texto. Há perguntas, às vezes a gente nem sabe o que são as perguntas, depois há imaginação que entra nessa resposta e depois há o trabalho enorme envolvido em testar essas hipóteses. Não é? E eu gostava de vos dar um exemplo, porque eu acho que isto com exemplos é sempre mais fácil de transmitir. Um dos cursos que eu mais gostei de dar em toda a minha vida foi um curso sobre fisiologia. Fisiologia é como é que o corpo funciona, não é? Fisiologia para não cientistas. Okay? E o curso tinha 800 alunos, era em Berkeley, tinha um auditório enorme e depois tinha 2 outros auditórios ao lado, porque os americanos são um bocado obcecados com o funcionamento do corpo, não é? Fazem muito exercício, também engordam muito, mas são obcecados com o corpo físico. E o curso estava dividido em 3 partes. A primeira parte era como é que funciona o sistema digestivo, respiratório, circulatório, aquelas coisas que nós todos aprendemos no liceu. A segunda parte era o cérebro e a terceira parte era o sexo, que são as 3 áreas que nos interessam a toda a gente, não é bem? E eu, numa das aulas, no fim, dei uma aula sobre porque é que apareceu a reprodução sexuada. Porque as bactérias e os fungos e não sei o quê dividem-se, não é? Quer dizer, também se reproduzem sexuadamente, e tentei explicar que na reprodução sexuada havia uma vantagem, porque aí se misturavam genes, misturavam-se material de 2 pessoas e, portanto, isso tinha vantagens, podia haver combinações melhores do que outras piores. E no fim da aula veio uma jovem, que era aluna de francês, assim, 1,20 m de altura, com 2 puxos de cabelo enorme e com 2 laços enormes na cabeça, que veio falar comigo e disse: professor, eu fiquei fascinada com a sua aula, porque eu nunca me tinha passado pela cabeça que a reprodução sexuada era tão importante e interessante, e quais eram as vantagens da reprodução sexuada. Quer dizer, toda a gente sabe o que sabe, mas não sabia que era evolutivamente importante. Eu disse: olha, ainda bem que gostou. E ela disse-me assim: mas, professor, então se tem tantas vantagens, se é assim uma coisa tão importante, porquê é que só há 2 sexos? Pois, realmente. E eu fiquei a olhar para ela e em nenhuma conferência científica minha, ao mais alto nível, alguém me fez uma pergunta tão difícil. Porque eu fiquei a olhar para ela e disse: eu não faço a mais pequena ideia. Eu acho que ela mostrou uma grande imaginação. Ao imaginação fazer essa pergunta, fabulosa. ela exerce uma capacidade de imaginação. Uma pergunta fabulosa, cheia de repercussões, ainda por cima, porque eu disse: olha, não sei, não faço a mais pequena ideia, portanto a gente agora vai para a biblioteca. Tu e eu vamos ver se isso é verdade. Primeiro, se isso é verdade, e segundo, se há respostas. E fomos para a biblioteca e descobrimos que nos organismos mais simples, nos cogumelos, nos fungos em geral, não há só 2 sexos, há 10 sexos. 10 sexos. Né? E há outros organismos unicelulares que há mais de 10 sexos. Não se chamam sexos, são compatibilidades, claro. Mas há mais de 10 sexos. Ainda por cima, o mais grave é que uma das pessoas que tinha mostrado isso num tipo de fungos tinha sido o meu pai, e eu não sabia. E, portanto, isto é, isto é a ilustração de como é que do mundo da literatura, francesa neste caso, esta jovem, vem com uma pergunta absolutamente espantosa, uma pergunta devastadora, não é? Quer dizer, eu fiquei reduzido à minha ignorância total, mas mostra esta possibilidade. Neste caso, a ideia
das interfaces que são muito importantes naquilo que é o conhecimento. Neste caso, não há dúvida que a imaginação acabou por ir ao encontro da realidade natural. Porque, bom, estas bactérias que têm 10 sexos, a gente pensa, bom, elas não se divertem muito com isso. Na verdade... Não sabemos. Também não sabemos. É que a nossa... Aí, ao pensar que as bactérias não se divertem com 10 sexos, eu estou a revelar falta de imaginação. Portanto, eu penso que o professor Quintanilha mostrou muito bem a importância da imaginação na criação científica. E eu só lhe perguntaria uma coisa, antes de passar ao Carlos Vaz Marques. No entanto, há um terceiro momento, que é o aferir da experiência científica. Bom, sim. Popper fala em falsificabilidade, mas não é isso. Quer dizer, Ora bem, no literário, na arte, não há esse aferir. Sim, senhora. Há o aferir com a própria coerência da obra. Desculpa, eu imagino que não há escritor nenhum, a não ser aqueles que escrevem por regra, não é? Quer dizer, escrevem o mesmo romance 20 vezes e têm a mesma mulher que se apaixona e é traída pelo homem por aí fora. Não há nenhum escritor que não reescreva dezenas de vezes o texto, que não muda o texto, que volta ao início, que se altere. Portanto, aliás, isso sabe-se do Proust. O Proust viu, e ele é tudo escrito à mão, porque ele estava na cama ainda por cima, não é? Bem, e, portanto, esta ideia de que tem que se arranjar uma forma, a melhor forma de transmitir um conceito, uma emoção, uma ideia, é muito difícil. É muito difícil. Eu li ontem um texto que me deixou siderado e que eu também gostava de falar aqui um pouco, que é, falando de leitura, eu não sei se traduz muito bem para português, mas eu vou tentar. Falando de leitura, eu até escrevi que é para não me enganar, porque eu achei isto lindíssimo. Falando de leitura, eu dizia assim, a pensar neste evento, eu percebi algo sobre o que eu nunca tinha pensado e que esta pessoa me transmitiu, que é os invisuais. E o que ele diz é que os invisuais têm uma experiência com a leitura que nós nunca teremos. É que eles tocam nas palavras e as palavras tocam neles. Eu acho isto uma coisa lindíssima. Porque é isso mesmo. Não é? Eles tocam nas palavras. Sim. E as palavras táctil, devolvem esse tocar sobre a pessoa. Eu nunca tinha pensado nisto. Não é? E é uma imagem que eu acho maravilhosa. Foi muito forte. E acho que a gente normalmente não pensa sobre isso. Mas, de facto, tanto na escultura como no cinema, quer dizer, quantas vezes é que, imagino eu, não sei, mas quantas vezes é que o filme não sai à primeira, a peça, a pintura não sai à primeira, se calhar às vezes sai e ainda bem que saiu, mas há um trabalho enorme ao tentar transmitir uma emoção, pegar num poema do Mallarmé, que a gente sabe que trabalhou, que se fartou para transmitir isso, ou pegar num texto muito longo. Eu agora só gosto de ler textos muito longos, porque eu gosto de estar 2 anos a ler. O mesmo texto. Não, mas é curioso, não sei porquê, mas primeiro foi o Proust, que levou 2 anos. Não é? Depois foi O Homem Sem Qualidades, do Musil, que também levou 2 anos a ler. Agora estou a ler José e os Seus Irmãos, que é, se calhar, a obra-prima do Thomas Mann, que quase ninguém leu. Toda a gente leu A Montanha Mágica e leu os Buddenbrooks e leu o Dr. Fausto, mas ninguém leu o José e os Seus Irmãos. E eu estou a ficar completamente seduzido por aquele... É uma coisa enorme, são 1800 páginas em papel bíblico, nunca mais acaba. Mas eu percebo o trabalho imenso que esteve envolvido na escrita, o trabalho histórico de perceber o Jacó. Eu finalmente percebi quem era o Labão e o Jacó do Camões. Lembra-se do Camões? Tem um poema qualquer sobre não sei quantos, 7 anos esperou, não sei o quê.
E eu fiquei a saber Servia quem era o ao pai, Labão. servia a ela, que ela só pretendia. Exatamente. Mas eu... Já agora deixa-me só acrescentar uma coisa, porque falaram na sessão anterior sobre o Camões e os Lusíadas. Eu depois já me calo, peço desculpa. Mas o meu professor no 5º ano, em Lourenço Marques, em Maputo, era o chefe máximo da mocidade portuguesa. Portanto, era uma pessoa com a qual eu não tinha qualquer possível relação. Mas foi ele que me fez adorar os Lusíadas. Não sei como. E não foi pela sintaxe. Não. Também, se calhar, ajudou, mas não foi. Mas ele fez com que eu, quando cheguei ao exame do 5º ano, e o professor me pediu para eu abrir os Lusíadas e começar a ler o canto 4º, eu fechei o livro e comecei a recitar o canto 4º. Eu sabia os Lusíadas quase de cor. Claro. E, portanto, como é que isso foi possível? Não sei. É a sonoridade. É a sonoridade, eu não sei, a forma como ele lia, se calhar, é a forma fantástica. Como nós todos líamos, não sei o que é que faz com que a gente se apaixone. Professor Quintanilha, disse agora uma coisa importante que eu gostava que o Carlos Vaz Marques desenvolvesse, que é o seguinte: o professor Quintanilha falou na a leitura de livros longos. Nós, hoje em dia, os filmes são mais curtos, como o João Botelho dizia outro dia, agora não se pode fazer um filme de mais de 1h30, e os grandes filmes da nossa juventude, o Leopardo, são filmes de 3 horas, e nós... Ora bem, nós temos atualmente um nível de leitura e de percepção da informação que nos foi dada por todos estes meios digitais que temos e por toda esta fantástica, que é fantástica, capacidade de aceder rapidamente, por via digital, um acervo de informação, de textos enorme, mas isso dá-nos uma leitura naturalmente mais rápida, mais superficial, que se contrapõe a uma outra leitura, que é a leitura lenta, esta leitura que o professor Quintanilha falou. Eu só gosto de livros que levo 2 anos a ler. Isto é muito bonito, porque é assim que a gente começa a ler. Quando eu comecei a ler, líamos de corrida esses longuíssimos romances. Com o tempo, atualmente, as pessoas tendem a ler mais depressa, tendem a ler coisas mais breves, por várias razões, que têm que ver não tem que ver só com o tempo e não tem que ver só com a velocidade das nossas vidas. Tem que ver também com esta disponibilidade que temos de uma comunicação, digamos, num eixo sintagmático, horizontal, como quiserem. Esta multiplicidade de textos, de informações, desta colheita permanente, e, por outro lado, a necessidade de uma leitura profunda, de uma leitura em profundidade, de uma leitura reflexiva. Eu próprio, quando procuro um poema, vou aqui ao Google, não vou à minha biblioteca, até porque a minha biblioteca está desarrumada, e, portanto, é muito mais fácil, quando eu me lembro de um poema, ir aqui ao Google e encontrar a citação. No entanto, se eu fosse à biblioteca, abrisse o livro, eu teria um outro prazer, encontraria outros poemas, teria outro tempo também. Mas eu gostava que o Carlos Vaz Marques talvez desenvolvesse esta questão do tempo e da leitura. Bom, boa tarde, muito obrigado pela questão, muito obrigado pelo convite. E se tivesse sido combinado, não podia ter sido melhor, porque justamente a reflexão prévia que fiz antes de vir aqui participar nesta conversa, encaixa diretamente nessa questão. E fiz esta reflexão a pensar naquilo que é o Plano Nacional de Leitura. O que é o objetivo de dizer às pessoas que ler é algo de extremamente importante, interessante. Nestes encontros é muito fácil, muitas vezes, estarmos a falar para convertidos. Portanto, estamos todos, evidentemente, de acordo com estes princípios, mas aquilo que é realmente importante no Plano Nacional de Leitura e em qualquer área de promoção da leitura e do livro é, evidentemente, não só falar para os convertidos, mas falar para quem não tem hábitos de leitura, para quem não tem um interesse por aí além na leitura e, sobretudo, para os jovens que estão a começar a encontrar caminhos, a descobrir interesses e que
podem ser mais facilmente iniciados no prazer da leitura, que acho que todos achamos que existe. E, ao pensar nisto, aquilo de que me dei conta foi que o maior inimigo da leitura provavelmente é a rapidez, a velocidade. Para o bem e para o mal, não é para o bem ou para o mal, é para o bem e para o mal. Para umas coisas é para o bem, para outras, em relação a outras, é para o mal. Vivemos dominados neste século XXI por, creio, duas forças muito intensas e, sobretudo, reportando-me aos mais jovens, que acho que é provavelmente, ou seguramente, o público-alvo, para usar um chavão do marketing, de um plano nacional de leitura. E essas duas forças, diria que são a especialização, por um lado, e já se falou disso no painel anterior, e a velocidade. Em relação à velocidade, há um fator que me parece, para além de milhares outros que se possam identificar, mas há um que é ao mesmo tempo simbólico, mas mais do que simbólico, é, na prática, um fator que veio alterar muito a percepção de leitura e a relação com a leitura, pelo menos em relação ao tempo em que eu era estudante, em que comecei a fazer as minhas primeiras leituras. E isso é o hipertexto. O hipertexto é esta extraordinária invenção, creio que dos anos 60, mas que depois se vulgarizou ao ponto de estar por todo lado na nossa vida com a internet, é esta faculdade, este mecanismo que nos faz, quando estamos a ler alguma coisa em suporte digital, e cada vez mais se lê em suporte digital, encontramos uma palavra que remete para outra página, e depois para outra, e depois para outra, numa sucessão infinita de saltos que nos faz ter sempre uma espécie de voragem na busca de qualquer coisa de diferente, de qualquer coisa que vai para lá da estrita leitura de uma obra que demora 2 anos a ler. Não é possível. Às vezes nem 2 minutos, porque as solicitações são tantas que, evidentemente, a tentação é grande e há uma coisa qualquer que nos arrasta noutro sentido. E eu acho que arrasta muito especialmente a geração que cresceu, que está a crescer com o hipertexto. Isto é assim, para mim, que sou um leitor formado no tempo da página inamovível, se já é assim para mim, creio que se torna ainda muito mais intenso para leitores que estão a ser formados neste período do hipertexto, da internet, dos formatos digitais. E no painel anterior falava-se da televisão e eu creio que a televisão já não é o suporte que interessa e que faz e que altera as percepções dos mais jovens. Hoje, muitos miúdos, eu tenho um filho com 26 anos, que tem amigos e tem uma série de gente mais nova com que contacto, e eu apercebo-me de que eles não veem televisão. Portanto, a televisão é já um objeto, em boa medida, do passado. A internet é o principal veículo de informação, de comunicação. E aquilo que, em certo sentido, para lá, evidentemente, dos jogos de vídeo, das solicitações infinitas que há a todos os níveis e que não havia no tempo da minha adolescência, que era bastante mais aborrecido, no mau sentido, evidentemente, mas também no bom sentido, porque desse aborrecimento nascia a necessidade de encontrar estratégias de interesse que passavam muito,
passaram, no meu caso, muito pela leitura e que me permitiram ler muito mais do que teria lido se tivesse à minha disposição toda a parafernália que hoje em dia existe e que consome a atenção dos jovens do nosso tempo. Esta ideia de que a velocidade e a leitura estão em choque, parece-me que é aquela que teremos de assimilar de uma forma mais drástica ao imaginar como promover a leitura. Porque, evidentemente, havendo esta pressão a todos os níveis para a rapidez, para a velocidade, o que há que fazer, se é que há que fazer alguma coisa, porque se calhar haverá, evidentemente, uma forma qualquer, uma organização, uma relação das pessoas com o texto, com os livros, que tem de ser natural e não impingida, mas aquilo que me parece que há a fazer é ensinar a descobrir espaços de lentidão. Ou seja, momentos em que a concentração seja um valor a estimular. E, nesse sentido, se me perguntassem como é que se faz isso, não saberia responder, evidentemente. Espero que a equipa do Plano Nacional de Leitura tenha ideias criativas e que possam ajudar a isso. Mas eu diria, usando o jargão do marketing, que há que passar a ideia de que a leitura é sexy, que é interessante, que é estimulante. Veja-se a Lolita. Veja-se a Lolita. Que é estimulante. E isso passa por ensinar, parece-me, essa capacidade de ser curioso, de baixar a correria permanente, embora às vezes, evidentemente, seja necessário correr muito, mas passar a ideia de que há momentos, há situações em que temos de ter um tempo pausado e a leitura exige-o. A outra ideia que me parece também de sublinhar é a de não endeusar livros e autores, mesmo que sejam e são, em muitos casos, deuses, seres humanos extraordinários que atingiram cumes fantásticos na história da humanidade. A ideia de passar a um jovem leitor este princípio de que havia outra pessoa, há pouco o professor António Feijó falava disso, há outra pessoa do outro lado daquela página. É uma pessoa, é alguém que teve motivações, que teve anseios, que refletiu e que produziu aquele trabalho. E nós podemos interrogar esse trabalho, esse texto, tendo em conta que é uma pessoa que está daquele lado. Essa ideia de comunicação com... Na verdade, os livros são a forma mais extraordinária que temos de viajar no tempo, não é? E de conversar com gente que já cá não está e que nos continua a dizer coisas. E penso que isso não se compadece... há aqui um paradoxo que eu não sei resolver com exatidão, mas não se compadece com a ideia de endeusar e de tornar sacrossanto aquele objeto, aquele livro, aquele texto. Há que o tornar, que o aproximar de forma a que, sendo mais próximo, possa ser mais questionado, às vezes até questionado de forma absurda, às vezes até de forma inexata, mas é melhor isso, acho eu, do que arranjar um monumento, pôr ali aquilo num altar e depois é qualquer coisa de intocável. Acho que isso mata muito a relação
com o texto e com a leitura. Isto são umas ideias que eu conjuguei pensando naquilo que é a forma de promover a leitura, eu tinha falado também da especialização como o outro grande perigo, falou-se disso no painel anterior, não vou repetir evidentemente o que foi dito melhor do que eu seria capaz de dizer agora, mas a especialização, a pressão da empregabilidade, do sucesso, tudo isso é qualquer coisa que acaba por matar a curiosidade, porque partindo do princípio de que já todas as receitas estão cozinhadas e o que é que eu vou acrescentar se já pessoas tão interessantes e inteligentes descobriram tudo o que havia para descobrir, isso é o primeiro princípio para matar a curiosidade, parece-me. Eu penso que o Carlos Vaz Marques pôs aqui o acento em duas coisas importantes. A primeira, que o Alexandre Quintanilha já tinha dito, a importância da curiosidade, quer dizer, e a importância de saber, que nós sabermos que somos nós que descobrimos o mundo pela primeira vez, como no Rubem há o mundo à minha procura, quer dizer, quando nós lemos, estamos a descobrir o mundo. Essa lei, e a nós próprios, e às nossas relações, e aos nossos sentimentos, e a perceber melhor porque é que nós sentimos isto e aquilo. Isso é insubstituível. É uma educação sentimental. O encontro com um livro é como um encontro com uma pessoa, é como um encontro com um amigo ou com um ser amado. O encontro com um livro, quando é um encontro profundo, verdadeiro, é um encontro que muda a nossa vida. Porque é que atualmente a experiência do livro está mais distante ou se afasta mais? E não tínhamos ilusões. Na minha juventude também havia quem lesse e havia quem não lesse. E a maioria dos meninos da minha escola não liam. Pronto. Portanto, também não tínhamos ilusões que viemos de um paraíso em que todos liam e eram cultíssimos e agora é tudo Não, isso é perfeitamente falso. Qualquer pessoa que tenha a minha idade pode testemunhar isso. Até pelo contrário, hoje há muito mais interesse, muito mais curiosidade e muito mais atenção do que havia numa sociedade tão estratificada e tão parada como eu e o professor Quintanilha conhecemos, porque vocês já são muito jovens. Agora, eu digo outra coisa muito importante que o Carlos Vaz Marques disse é a questão dos dois eixos que eu tinha lançado. O eixo da leitura rápida, da absorção rápida de informação e pode ser para utilidade ou pode ser para prazer. Eu não estou a reduzir só ao utilitarismo da informação, porque eu posso também aceder a vários textos, a várias obras de imaginação e o hipertexto, aliás, o hipertexto não é apenas no Kindle ou na leitura eletrónica. Eu próprio, quando leio um romance, sei lá, se eu estiver a ler A Guerra e Paz, aquelas batalhas do Napoleão, que é uma parte que eu gosto muito da Guerra e Paz, há pessoas que saltam essas partes das batalhas do Napoleão. Eu sempre achei muita graça às batalhas do Napoleão. Bom, se eu hoje reler A Guerra e Paz, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na internet e vou ver documentação histórica sobre as batalhas do Napoleão. Mas o Kutuzov fez mesmo isto que o Tolstói diz? Ou não terá, pelo contrário? Ora, este historiador diz-me exatamente o contrário. Portanto, eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica no instante, através do hipertexto, coisa que não seria ir buscar calhamaços, eu não teria paciência para enquanto leio. Portanto, aí enriquecemos com o hipertexto. Agora, há aqui de facto uma coisa, e eu penso que para o Plano Nacional de Leitura esta mensagem é muito importante, é que a mensagem que há que transmitir é que há uma aquisição de conhecimento, de prazer, de ferramentas, de textos do mundo que a internet nos abre, e há um outro nível, uma leitura mais profunda, mais silenciosa, que mobiliza mais o que é mais profundo de nós e que nos permite confrontar-nos connosco próprios, como o Alexandre Quintanilha dizia muito bem, e perceber melhor também os outros, perceber melhor o mundo e construirmos melhor a nossa personalidade. E o desafio dos planos nacionais de leitura é esse, sem, evidentemente, não se pode ir contra os novos veículos, mas os novos veículos de comunicação e de leitura não são inimigos. Podem ser inimigos se sobrepusermos a velocidade à profundidade. Mas se ensinarmos que é necessário complementar a velocidade, a rapidez e a capacidade de rapidamente adquirir os conhecimentos ou iluminar aquilo que estamos a ler com uma leitura mais em profundidade, porque não há internet nenhuma que me responda sobre os sentimentos do Pedro pela Natasha
e da Natasha pelo Pedro. Enfim, que não eram... Mas, portanto, é essa a diferença. Peço desculpa. O professor Alvelos, dou-lhe a palavra agora. Muito obrigado. Começo também por agradecer este amável convite e agradecer esta oportunidade rara de auscultar este universo da leitura de uma forma tão detalhada que tem vindo a acontecer desde hoje de manhã. E fui tomando notas, já inclusivamente durante esta sessão, porque este debate prolonga-se e prolongar-se-á sempre. Começo então por aceitar o repto de me reportar à imagem, sendo ela um objeto de especialidade da minha área de origem, que é o design, efetivamente, e reconhecendo efetivamente que a imagem poderá, desde logo neste contexto, ser observada como a primeira oportunidade de transcendermos o universo estritamente alfabético quando falamos de leitura. E aí interessar-nos-á também reconhecermos desde logo que a própria imagem é portadora de uma taxonomia, e uma taxonomia que está em expansão precisamente por via de novos meios e de novos fenómenos. Se a imagem pode ser uma figuração, uma representação fiel da realidade, também pode ser, como também já aqui foi referido, um complemento ou até um motor de uma narrativa. Desde logo a imagem científica e os seus múltiplos papéis, o primeiro dos quais é a própria tradutibilidade, não é, dos próprios conteúdos científicos, para que eles sejam mais claros, não só para fora do círculo de especialistas, mas muitas vezes como ferramenta de compreensão para os próprios cientistas. Mas é bom não esquecer que começam a existir outro tipo de imagens, então, como as imagens híbridas, que começam elas próprias já a ser portadoras de uma espécie de um proto-alfabeto. Vemos isso nas redes sociais, com o aparecimento dos smileys, emojis, as representações faciais rudimentares com as quais dizemos ao mundo se estamos bem dispostos, mal dispostos, tristes ou zangados. Vemos também inversamente o surgimento de pequenas animações de texto, em que o próprio texto, portanto, passa, não é, a salientar o seu potencial de imagem. Tudo isto são primeiros sinais de um fenómeno que me parece que será claramente cada vez mais frequente e crescente, em que será difícil em gerações futuras nós termos claro que estamos efetivamente a ler, enfim, de uma forma alfabética, como o fazemos hoje em grande parte, ou se trata já de um desafio maior, que é precisamente o desafio de decifração de imagem segundo pressupostos consensuais. Ora, aí eu devo dizer que o design é capaz de ter um papel interessante que já vai inclusivamente para além da imagem. Na medida em que o design, como disciplina que originalmente se dedicou em grande parte à esteticização do nosso meio, procura hoje a sua legitimação e o seu lugar no próprio universo científico, como disciplina científica, e encarrega-se aí de vários papéis, entre os quais é o papel da mediação da comunicabilidade. Ou seja, um papel que o design tem na ordem do dia é precisamente o da tradutibilidade de conhecimento científico, mas também, de uma forma mais alargada, da tradutibilidade do próprio mundo. Que forma damos, não é? Esta espécie de caldeirão efervescente a que chamamos realidade e em que estamos todos mergulhados, para bem ou para mal. As coisas aqui, então, abrem-se, não é, exponencialmente, e o repto que o design enfrenta parece-me ser realmente de grande importância, até porque, se observarmos as novas tecnologias que têm vindo hoje aqui a ser comentadas, observamos desde logo o fenómeno crescente da própria automação da comunicação. Por outras palavras, e reportando novamente ao que o António Feijó disse na sessão anterior, se calhar já nem sempre há uma pessoa por trás, do outro lado. E é bom começarmos a ter isto em conta, porque começamos a assistir à automação da comunicação, por via da tecnologia inteligente, e inevitavelmente começamos também a assistir a determinados síndromes que poderemos apelidar inclusivamente de automação da leitura. Essa tal eficiência crescente na decifração que
in extremis, corresponde a um processamento e não a uma interiorização do que está a ser lido. O que é que o design pode oferecer a isto? Antes de mais, sem dúvida, mediar esta relação com o léxico, ou os léxicos visuais que surgem e mediá-los no sentido de eles nos serem favoráveis e benevolentes. Antes de mais, evidentemente, incentivar também a literacia visual, a literacia estética e a literacia mediática como complemento à literacia baseada na alfabetização. Mas eu diria que o repto pode até ser um repto maior, mais amplo, que tem a ver com uma relação mais profunda entre cada um de nós e a nossa percepção da realidade. O design, proponho assim, que poderá inclusivamente ser um espaço para o que eu chamo de pedagogia da percepção. E o que é isto da pedagogia da percepção? Será fundamentalmente a consciência de que a realidade que nos rodeia e que nós interpretamos e vivemos de formas individuais e singulares necessita continuamente de uma decifração em nome próprio, porque o ser humano não aguenta a ausência de sentido. É um pressuposto. Só que nesta decifração da realidade, o primeiro desafio é precisamente, e em complemento ao desafio da velocidade, é o desafio da interioridade. Um desafio que é bem apresentado por um escritor, pensador contemporâneo, Andrew King, que argumenta num livro chamado Digital Vertigo, recente, com um par de anos, que o maior dos sacrifícios que a cultura digital nos está a trazer é o sacrifício da nossa interioridade. E esta espécie de imperativo de exteriorização contínua. A cultura dos selfies, a cultura, não é, da nossa apresentação compulsiva enquanto seres exteriores que se provam e apresentam ao mundo, abolindo assim a possibilidade de interioridade em nome próprio. Ora, eu considero que a interioridade é a primeira condição para a leitura. Não só o tempo, a interioridade é igualmente determinante. E se temos, portanto, este imperativo de exteriorização, desde logo o design enfrenta, na sua tentativa de mediação da comunicação, 3 grandes desafios. O desafio da velocidade é prontamente ilustrado por um exemplo do que eu encontrei aqui há uns dias, passeando na internet, vendo pequenos anúncios que às vezes aparecem nas barras laterais das páginas, aparece o seguinte anúncio: Create a PDF book in seconds. Mas esta não é a parte boa. A parte boa é o que vem a seguir. That look like they took hours to make. Making a book in hours is apparently long time. Portanto, a velocidade seguramente que é um destes 3 desafios que enfrentamos. E convencer o mundo, não é, que o design não é só fazer um PDF em segundos. Vai ser um dos desafios da profissão e da área científica que eu aqui represento temporariamente. O segundo desafio, eu penso que é esta espécie de sedução da facilidade, não é? Ou seja, os slogans frequentes online são também os slogans de que tudo é suposto ser não só fácil, como inclusivamente averso à complexidade. Não é? O apelo à nossa delegação contínua de competências em apps, em determinados tipos de sistemas de orientação, de legibilidade, para supostamente termos mais tempo livre. Sendo que eu fico sempre sem perceber para que é que então vamos usar esse tempo livre se deixamos de fazer essas coisas. O síndrome da facilidade. O terceiro síndrome, claramente, é o síndrome da sobreabundância, não é? O que eu chamaria a fadiga da sobreoferta. É uma constatação, não só junto das camadas mais jovens, como eu penso que é um síndrome que todos vivemos nos dias que correm. O que escolher, o que eleger, que caminhos e que indícios seguir para prosseguir, não é, esse processo de enriquecimento interior e de erudição em nome próprio. Tudo isto converge à volta de um princípio muito simples, e é este também, no fundo, a resposta ao repto que me foi colocado. A nossa grande missão, eu penso que é de fazermos
pedagogia dos filtros de navegação. Ao lado da percepção da realidade e do convite a que cada um de nós seja responsável pela forma como efetivamente está atento ao que o rodeia e lê a sua experiência da realidade, também como quem lê um livro, lado a lado com esta pedagogia é preciso fazer-se a pedagogia dos filtros de navegação. Porque é que eu escolho este livro e não aquele? Porque é que eu escolho aceder a este site e não aquele? Porque é que eu escolho estar hoje em Lisboa numa conferência e não no Porto a fazer scroll no Facebook, por exemplo? Não há respostas imediatas, não há respostas inequívocas. É um caminho que terá de ser feito individualmente e é, por isso mesmo, um desafio pedagógico. É ensinar a pessoa a produzir e construir os seus próprios filtros de navegação. Mas ainda assim há sinais importantes que eu deixarei aqui mesmo para terminar esta primeira contribuição. Primeiro, o que é claramente uma espécie de empobrecimento lexical a que assistimos perversamente por via da imagem. Os tais léxicos automáticos que nos surgem na comunicação online descrevem um conjunto de emoções que é claramente redutor relativamente à enorme panóplia de emoções que vai dentro de nós enquanto seres humanos. As redes sociais deixam-nos estar contentes, tristes, zangados, apaixonados e eu penso que pouco mais. Não chega. E isto é perverso, porque a tecnologia avança e complexifica-se e, curiosamente e perversamente, reduz-nos o campo de possibilidades em termos lexicais. Segundo desafio, talvez mais polémico, aquilo que eu chamo os termos inquestionáveis. O termo criatividade e a forma como ele quase pegou fogo e conquistou toda a gente como uma espécie de imperativo em que todos temos que ser criativos. E sem dúvida que a criatividade é uma boa ideia à partida. Mas como, em relação a tudo o resto, há um ponto a partir do qual ela se virará contra si própria e passará a ser alucinação. Portanto, é preciso pensarmos também a medida da criatividade. Como é preciso pensarmos também na medida da inovação. Porque, da mesma forma, a partir de uma determinada medida, ela se poderá virar contra si própria e já falamos de uma forma estranhamente pacífica, assustadoramente pacífica, da singularidade que aí vem, ou seja, um momento em que nós, enquanto seres humanos, iremos perder a capacidade de controlar a própria tecnologia que criamos. Portanto, alguma sobriedade também não é má ideia. Para já eu penso que chega, em termos de provocações. Gostaria de sublinhar aqui 3 ideias. Primeiro, a ideia de interioridade. A ideia de interioridade é uma ideia importante na medida em que toda esta oferta de comunicação, toda esta proposta de comunicação que nos é feita, de comunicação imediata, de interatividade permanente com o mundo, nos afasta de uma dimensão reflexiva, de uma dimensão da interioridade, que a leitura justamente tem como objetivo. São os livros que levam 2 anos a ler do professor Quintanilha, é a contraposição à velocidade que o Carlos Vaz Marques apontou, é o eixo da interioridade que o professor Alvelos sublinhou. Depois, uma outra coisa importante que eu gostaria de sublinhar da sua intervenção, a ideia de diferenciação. Nós não podemos indiferenciar, que isto é, o mundo digital leva-nos a um mundo plano em que tudo é igual, não há hierarquias, todas as coisas se equivalem. Isto vem já de uma certa modernidade e pós-modernidade em que as experiências estéticas não eram suscetíveis, digamos, de hierarquização, de classificação. E abrem-se aí as questões dos cânones. Bom, aí há que fazer uma diferenciação. É tão bom ouvir uma canção dos Beatles como ler um poema de Rainer Maria Rilke. Mas é preciso distinguir que são experiências diferentes. Que uma experiência é uma experiência boa, mas é uma experiência virada para uma determinada fruição, e a outra experiência é uma experiência igualmente boa. Não estamos aqui a introduzir relatividade, estamos a introduzir diferenciação. Esse princípio de diferenciação que se contrapõe à indiferenciação, em que tudo é idêntico,
em que é igual o Rainer Maria Rilke, os Beatles, o Bob Dylan, no limite, enfim, a canção mais banal e mais... Portanto, isso é realmente importante. E num plano de leitura há que introduzir hierarquias. Não podemos ter a ilusão anti-hierárquica de que todos os textos se equivalem. Podemos admitir que são preconceitos nossos que constroem essa hierarquização, que são conceitos nossos que constroem os cânones. E basta comparar o nosso cânon atual com o cânon, já não direi de há 100 anos, mas com o cânon de há 50 anos, para nos darmos conta como os cânones mudam, como os autores que eram tão importantes hoje não têm importância nenhuma, e como os autores que não tinham importância nenhuma hoje são muito importantes. O que nós temos que aprender é a relativizar e a não pensar que estamos no ponto de vista do absoluto. Pois parece-me evidente que Camilo Peçanha é superior a Guerra Junqueiro. No entanto, na altura, todos liam Guerra Junqueiro como mais do que o próprio Camilo Peçanha, que não chegou a publicar, ou que o Cesário Verde, que era, enfim, visto que era um empregado de comércio. Bom, nós modificámos, e ainda bem, o cânon, mas não estaremos também a ser um bocado injustos com o Guerra Junqueiro, quer dizer, não estaremos a deitar fora o bebé com a água do banho. Por isso, todos estes cânones são relativos. Mas há um princípio que a leitura tem que trazer, é um princípio de diferenciação, de que não é tudo homogéneo, não vive tudo no mesmo horizonte e no mesmo espaço. Foi uma intervenção muito rica, mas eu acho que ainda temos tempo de continuar. Não sei qual é o tempo que temos. Só para fechar, então eu peço a cada um que conclua. Por exemplo, não pergunto nada, peço a cada um que faça uma breve conclusão para terminarmos esta conversa. Uma breve conclusão. Eu se calhar ia falar de uma experiência que teve um enorme impacto sobre mim e que até certo ponto modificou a minha forma de olhar para a importância da leitura. Eu, quando acabei o 7º ano, o último ano do liceu em Maputo, em Lourenço Marques, fui para Joanesburgo, e nos primeiros 4 anos que eu estive em Joanesburgo, estava em casa de uma família inglesa, era uma espécie de au pair. Eles era uma família, tinha muitos filhos, e portanto mais uma pessoa também não fazia grande diferença, e tinham 3 muito jovens, um miúdo com 4 anos, 5, uma rapariga com 5 e outro com 6. E eu estive, durante aqueles 4 anos, a viver com esta família e com estes miúdos que, todos eles, envelheceram 4 anos. Não é? E eu, todas as noites, lia a estes 3 miúdos. E foi das experiências mais poderosas, das lembranças mais poderosas que eu tenho. Eu estava quer dizer, eu fui para a África do Sul com 16 anos, acabei o 7º ano. Portanto, era uma espécie de fim da adolescência, princípio da idade adulta. Era ver como estas 3 crianças, todas elas muito irrequietas, quando chegava a altura de ler histórias antes de se irem deitar, ficavam completamente seduzidas. Né? E não era muito importante o que eu estivesse a ler. Esta coisa de ser leitura para 5 anos, ou para 6, ou para 7. Qualquer história que eu pegasse, o fascínio dos miúdos, os olhos deles, sentados à minha volta, não é? Um aqui atrás, outro aqui, outro por ali, durante o tempo que eu lia, é uma imagem que eu nunca mais hei de esquecer. Foi daquelas coisas que racionalmente e emocionalmente teve um peso enorme. É uma imagem fundadora, não é? Fundadora. É uma imagem fundadora. Mas é uma imagem, de certo modo, do preceptor, não é? Daquele preceptor do século XVIII. Deixe-me só ler um texto, são de 4 linhas, que eu acho uma maravilha, que é de um senhor que falou sobre a literatura. E ele diz que o exercício o exercício nunca concluído da leitura permanece o lugar por excelência da aprendizagem de si e do outro.
Descoberta não de uma personalidade estável, mas antes de uma identidade obstinadamente em devir. E eu, como não acredito na natureza humana, acho que ela está sempre em construção. Acho esta frase absolutamente maravilhosa, porque é isso o efeito, é esta coisa de nós estarmos sempre no devir. Eu já tenho 72 e ainda julgo que estou no devir. Veja lá. Estamos todos. Se calhar estou iludido, mas gosto de estar iludido. Estamos todos no devir e é um devir que se constrói com todas estas coisas que são boas e más ao mesmo tempo. Isto é do Antoine Compagnon. Antoine Compagnon, Não é original meu, mas... Carlos. Para terminar, estava aqui a ouvir, maravilhado, como sempre, o professor Quintanilha a contar as suas histórias tão bem. E também vou recorrer a uma história pessoal que me parece bastante eloquente, não querendo fazer dela um caso exemplar, acho, no entanto, que nos diz muita coisa. Já vos disse, tenho um filho, que tentei, evidentemente, como todos os pais que gostam muito de ler, pôr a ler desde muito cedo, e às tantas apercebi-me de que a forma mais eficaz era de lhe deixar os livros disponíveis, mais nada. Mas, evidentemente, na infância, mais quando era mesmo pequenino, ia ao cinema, ver os filmes adequados para a idade, ia ao teatro, algum teatro infantil, e foi ver, tinha a cassete do Pinóquio, na altura ainda era uma cassete, ainda não havia DVD, do Pinóquio, viu o Pinóquio, houve um espetáculo do Pinóquio no Teatro Infantil de Lisboa, no Teatro de Maria Matos, viu o Pinóquio, achava muito engraçado o Pinóquio, e saiu uma cassete áudio, a certa altura, com um livro ilustrado, mas com uma narração áudio do Pinóquio, que ele começou a ouvir repetidamente. Era só uma voz a contar uma história. Ele tinha a experiência de lhe contarmos histórias ao adormecer e tal. Mas aquela história ele já a conhecia, já a tinha visto em formato filme, já a tinha visto no formato teatro, mas começou a ver o Pinóquio, que tem umas passagens bastante terríveis, quando o Pinóquio vai para a Ilha dos Burros, e aquilo é tudo bastante assustador. E ele, que conhecia tão bem a história, que tinha visto o filme, que tinha visto a peça de teatro, etc., começou a ter sonhos noturnos com aquela história narrada oralmente e apenas oralmente. E isso fez-me, na altura, ter uma percepção de como a palavra oral e a palavra escrita, naturalmente, dissociada de imagem, dissociada de meios de imaginação de outrem, propõe uma imaginação própria que pode ser bastante mais intensa, bastante mais forte, bastante mais, no caso, assustadora, e que convoca muito mais energia do que simplesmente a imagem que já nos é proposta. E eu acho que isto é eloquente enquanto poder da palavra, e poder da palavra ouvida, mas também da palavra escrita e lida, e é uma história que acho que mostra bem a força que a palavra só por si convoca. A valorização do texto escrito. Professor Alvelos. Muito obrigado. Eu não vou resistir pegar nesta deixa do Carlos, porque por entre as minhas notas tinha precisamente algo que se reporta à imaginação da infância. Tinha de alguma forma ultrapassado, mas neste momento não consigo regressar a esse tempo, porque reconheço precisamente aqui este paradoxo no qual a ausência da imagem potencia a imagem mental. E dou também o meu testemunho da infância, porque já não sou assim tão jovem e sou do tempo em que os livros não tinham imagens, ou os livros que tinham imagens eram raros. E recordo-me precisamente, enquanto criança, construir a minha própria visualização mental daquilo que estava a ler. Nunca cheguei a averiguar se o fazia por
por alguma vocação de designer ou se trata do mesmo fenómeno como todas as crianças. Seguramente que agora, lá está, os parâmetros são outros porque a imagem está muito dominante e é bem capaz de se sobrepor já a essa imaginação. Mas, regressando então ao repto de um pensamento conclusivo, eu, no fundo, gostaria efetivamente de expressar gratidão por este dia da reflexão, na medida em que, para além das notas abundantes que tomei e que me enriqueceram também, tornou-se para mim muito evidente que, pese embora estarmos rodeados de uma espécie de ethos da facilidade, como eu há pouco descrevia, em que tanto do que é o desafio da complexidade do mundo é delegado em processos de automatização, eu saio daqui, se calhar, com a fé restaurada nesta possibilidade, não é, de enfrentarmos e de assumirmos essa complexidade. Para mim, parece-me evidente que este Plano Nacional de Leitura nunca estará, no fundo, concluído, e ainda bem, não é? Porque o mundo vai continuar a mudar e este plano vai continuar a precisar de ser revisto. Assim sendo, eu concordo e subscrevo plenamente que aquilo de que precisamos não será nunca de cânones, mas também não vamos procurar taxonomias, diria eu. Não vamos cair no síndrome das grelhas. Se calhar o caminho é mais precisamente pela ideia de mapas de possibilidades, voltando àquele meu mote há pouco da navegação. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer à Teresa Calçada e ao Plano Nacional de Leitura a ter-me proporcionado vir aqui, não como o membro do governo que vem abrir, e o meu colega Tiago Brandão Rodrigues fez isso muito bem esta manhã, certamente, mas agradeço muito ter vindo aqui participar numa conversa, e numa conversa tão estimulante como esta. A minha recordação de infância também passa pelo livro. A abertura que eu tinha ao mundo, estamos num mundo em que não há internet, é num mundo quase, enfim, é um mundo em que não há internet, é um mundo em que não há mesmo televisão, é um mundo em que o cinema não existe, estamos na província, estamos no interior do país. E o que é que existe para aceder ao mundo é o livro. É evidente que a experiência dos pais que leem é insubstituível. Eu penso que o que se transmite à criança, de facto, é a experiência e aquilo que os filhos do Carlos Vaz Marques viam o pai a ler. Portanto, naturalmente, o livro para eles era qualquer coisa que... No meu caso, eu devo dizer, comparando com os meus filhos, de facto, eu não tinha mais que os livros para chegar a outros mundos, para sair daquela... enfim, do meu cotidiano. E os livros foram muito importantes na própria construção da minha personalidade, na própria construção dos meus afetos, na minha... Bom, hoje, com todos os meios que... as experiências dos meus filhos, talvez têm pais que estão constantemente a ler livros, atualmente menos do que eu gostaria, por terem pais que estão sempre a ler livros, têm uma relação com o livro, que é diferente, porque eles têm ao mesmo tempo uma relação natural com os meios digitais, mais do que com a televisão. Estou inteiramente de acordo com o Carlos. A geração dos nossos filhos é a rede, o computador é o acesso ao mundo, a televisão ocupa aí um lugar, mas enfim, ocupa para nós sempre. E existe, portanto, uma necessidade permanente dessa dimensão leitura. Eu tenho visto, e as experiências que tenho tido de contacto com as escolas e com as bibliotecas, e eu não vejo diminuir o interesse pela leitura, sinceramente não vejo. Vejo que a leitura, e foi muito bem apresentado e muito bem diagnosticado aqui os problemas e os desafios que hoje enfrenta a leitura, o desafio da velocidade, o desafio da indiferenciação e da obliteração da intimidade, o desafio da redução da experiência. Pronto, todos esses desafios nós conhecemos. Nós conhecemos e sabemos que não vamos ter que utilizar as ferramentas digitais não para ajudar esses inimigos da leitura, mas, pelo contrário, para ajudar os amigos da leitura. E é nesse projeto que estamos, e eu só quero, primeiro, agradecer ao professor Quintanilha, ao Carlos Vaz Marques, ao professor Alvelos. Foi
um prazer e penso que todos nós nos enriquecemos com as contribuições que eles trouxeram. E pela minha parte, agradecer-vos o prazer de estar aqui a conversar sobre coisas de que eu gosto e, enfim, às vezes nem sempre a nossa vida, mas a da vida de todos nós, não é verdade? A vida de todos nós.